Olá, chegamos ao nosso terceiro e último episódio, que pena, sobre essas ações. Agora vamos falar sobre as ações para empoderar as meninas. Nós falamos muito sobre os problemas, falamos sobre os historicídios, sobre os apagamentos das mulheres, sobre como a Cíntia Fonseca viu nesses anos de jornalismo os protagonismos dos homens na cidade. E aí a gente tem que falar um pouquinho, contar um pouco a nossa história. O que essas três mulheres aqui temos em comum e o que nós andamos fazendo pela cidade para empoderar a mulherada, como esse evento, como fazer um videocast para as meninas, mulheres, para as professoras e professores da cidade e também de outras escolas, a importância que é lutar pelo protagonismo das mulheres, é combater o feminicídio, é combater a violência das mulheres. E aí a gente vai pedir para a Cíntia contar como que a gente começou a fazer o nosso projeto, que nós estamos aqui com esta camisa, do coletivo Escritoras Vivas, que a Cíntia vai contar para vocês como que aconteceu. Então, contar a partir da minha perspectiva, tá? Sim. Vamos lá. Estava eu em 2021 ou 2020? 2020. 2020 e 2021 que começou. Isso. em plena pandemia, Caos. estava no caos em todos os sentidos. Foi inclusive o ano que a minha filha nasceu, então estava ali ainda na fase do puerpério, quando eu recebi um telefonema de uma querida, maravilhosa, linda professora, escritora, louca, Leonara Animadíssima. Costa. Então, Cíntia, tive uma ideia. O que você acha de fazer um projeto voltado para as mulheres de São Gonçalo? Porque eu percebi, a partir do grupo de leitores, o grupo de leitores Escritores Vivos, que entrevistava muito mais homens do que mulheres. Eram encontros mensais, né, virou um espaço cultural em São Gonçalo. E a gente tinha muito mais autor do que autora. Cadê? E até quando tem autora, às vezes ela não está disponível. Sim. Ela está ocupada. Porque, principalmente na pandemia, isso ficou muito mais nítido, né? Muito mais exposto. Que as mulheres produziam menos ou tiveram que parar mesmo de produzir, porque elas são aquelas que cuidam do lar. E na pandemia, isso acabou ficando muito exposto também. Então, e aí, o que você acha? Topa? Vamos nessa? Eu simplesmente não podia dizer não, né? Então, a gente começou, ela já tinha conversado também com a Suzane, e a gente se encontrou lá para a primeira reunião. Levei a minha filha bebezinha, com a minha mãe a tiracolo, e vamos lá, vamos nessa. Então, a gente fez oficinas de escrita, foi oficina de escrita de redação jornalística, contos e poesia, e abrimos as inscrições, né? Até mais inscrições do que a gente previa. Tiveram homens querendo participar, o que foi bem curioso. Oficina de escrita para mulheres. Para mulheres. Mas eu Curioso. posso participar. E aí, o resultado dessas oficinas, né, os textos que foram produzidos viraram livro Escritoras Vivas, coletivo de autores de Gonçalense. Está disponível na Amazon também, o e-book, para quem quiser conhecer. E desde então a gente não parou mais. A partir daí, as escritoras participantes, muitas também lançaram seus livros solo. Muitas que nem faziam ideia que poderiam escrever, que poderiam ser escritoras. Formações profissionais completamente, né, variadas. E descobriram essa paixão pela escrita. E o que nos leva a entender também como se conecta a paixão pela leitura. Né? E aí eu deixo agora a fala para a Suzane. Mas antes eu preciso dizer que quando chegou esse edital, eu fiquei pensando assim, quem eram as mulheres que eu pensava que essa cidade precisava muito ter como espelho? E você? Ai, gente, eu vou falar só um pouquinho de como eu conheci vocês também e a gente entrou nessa parceria, que eu acho que agora é de muita potência, né? Eu conheci a Ionara, né, pelos Escritores Vivos, mas antes eu já tinha ido no lançamento do seu livro. Do meu primeiro livro. Tá ali atrás, na estante, As Minhas Histórias do Amor dos Outros.
E aí a gente começou a se conectar numa vibração assim muito muito boa, né? Tentar motivar pela literatura. E eu sempre tive essa vontade, esse interesse de me conectar com outras mulheres. E eu não sabia qual era o tema da sua pesquisa de doutorado. Pois é. Não sabia que ela estava estudando justamente as mulheres dos apagamentos. Foi uma conexão assim, literário, cósmica. Mas eu acho que era fruto dessa necessidade também da cidade, né? De Isso. mulheres se conectando em rede. Porque eu sempre procurei, mas eu não encontrava my people, né? As minhas pessoas, assim, a minha aldeia, né? O meu quilombo, que a gente fala muito agora, as minhas pessoas que são mulheres interessadas em promover o protagonismo feminino. E aí elas nos pais. estavam espalhadas pela cidade. Espalhadas. Estão ainda muitas, Produzindo né? em ilhas, né? É. Eram ilhas, uma escritora fazendo um pouquinho aqui, outra ali, muitas vezes a nível de exceção, que a gente falou no primeiro episódio. Mas quando a gente consegue juntar, né, Essas realmente potências. as potências para formar uma grande potência Exato. e estimular uma outra. Eu Então, lembro muito que importante. muitas meninas, quando se inscreveram e começaram a nos encontrar, elas falavam assim: Nossa, eu achava que só eu ficava em casa lendo isso mesmo. livros. Muitos Tem relatos. outras mulheres que também fazem isso? Não, tem zilhões de mulheres que fazem isso. E se você quer também fazer isso, junte-se a nós. E aí a gente vai falar de um outro projeto que a gente tem, que é o Leia Mulheres, que é super importante, que tem tudo a ver com o que a gente fez no coletivo. O coletivo continua existindo, né? As escritoras vivas. A gente tem um grupo muito ativo nas redes sociais, né? Sigam, @escritoras vivas. A gente tem quem participou das oficinas, a gente tem pretensões de oferecer mais oficinas, ser contempladas por novos editais e poder oferecer para as meninas e mulheres de São Gonçalo e continuar. E a gente tem um outro projeto, né? Tava pouco. O coletivo de mulheres, a gente não faz nada da vida, ninguém aqui trabalha mais de 40 horas, né? Imagina. E aí a gente foi pro Leia Mulheres, né, Suzane? Exatamente. A gente percebeu a importância, a necessidade de fomentar também a leitura de mulheres. Então, enquanto escritoras, a gente percebe a necessidade também de ler. Então, uma boa escritora é uma boa leitora. E também formar público leitor na cidade. Então, a gente foi procurando e achou esse grupo de pesquisa, né, esse clube de leitura, que é o Leia Mulheres. Começou em São Paulo. Começou em São Paulo, é um clube de leitura nacional, a gente trouxe para São Gonçalo. Então, eu e a Nara, a gente está como mediadora, e Cíntia também, contribuindo, Cíntia publica, né, como mediadora constrói. também, então, primeiro Leia, a gente se encontra toda primeira quinta-feira do mês para debater a obra de uma escritora, uma autora, tanto contemporânea quanto tradicional. Então, a gente faz esse trabalho de debate mesmo, né, de leitura e impressões das obras. E a Cintia também agrega, junto com a marca, né, que ela criou, que é o Mapa das Letras, que eu acho que é fundamental, acho que no projeto maior que a gente está produzindo agora, que é da editora, né? A gente está lançando agora os 3 livros, vou aproveitar e mostrar. A primeira coleção de poesia do coletivo Escritoras Vivas e a editora Mapa das Letras entrando como produção, né? Como agenciadora agora da nossa produção. Então fala um pouquinho, Cíntia. Então, o Mapa das Letras, na verdade, ele nasceu do meu desejo de continuar uma coluna literária que tinha no jornal, né, que eu trabalhava. E o jornal impresso ele foi descontinuado, então a minha coluna também foi descontinuada, né? Acabou no mesmo ano não tendo. E eu fiquei órfã. Como assim? Eu não vou ter uma coluna, não vou ter um espaço para divulgar outros autores e publicar os meus escritos também. E aí eu criei lá em 2018 ainda, e como um blog simples, um espaço para produção literária. E como um canal também de divulgação, né, de outros autores. E aí, com essa chegada, né, agregando para o coletivo e agregando também o Leia Mulheres e todos os outros milhares de braços que a gente abraça do projeto, a gente se uniu nessa parceria, eu espero que seja infinita. E hoje o Mapa das Letras, ele é um site, ele já é o .com.br, ele é uma espécie de revista digital também para a produção das participantes do coletivo. Então lá a gente tem colunas sobre os temas mais variados, a gente tem crítica de cinema, a gente tem poesia, tem reflexões, tem história do Brasil, enfim. E também como editora para as produções de autoria feminina, preferencialmente.
A gente abraça também os autores que chegarem até nós. Cíntia, o Mapa das Letras, além de editora, também funciona com outras frentes, né? Como consultoria literária, como agenciamento multimídia. Fala um pouquinho dessa parte. A gente presta serviços no universo literário, né? Então, se você está começando a escrever ou já tem um livro pronto na gaveta, esperando, será que é o momento de levar ele ao mundo? A gente vai te ajudar nessa também. Então, é mentoria literária. A gente também presta serviço de assessoria de comunicação. Você é um escritor ou escritora já publicado. Eu quero levar isso para um veículo da imprensa. Então, a gente também presta esse serviço, entre tantos outros. Conhecer mais, mapadasletras.com.br. Também está lá no @escritorasvivas. @escritorasvivas, @Leia Mulheres São Gonçalo, mapadasletras.com.br. Gente, pouquíssima coisa que a gente está aqui pensando para que as meninas e as mulheres tenham condições de igualdade e ocupem lugares de protagonismo nessa cidade. E aí eu voltei aqui para a Chimamanda, né? Que é para educar crianças feministas. E ela diz uma coisa muito importante, que é cuidado com o perigo daquilo que chamam de feminismo leve. É a ideia de uma igualdade feminina condicional. Por favor, rejeite totalmente. É uma ideia vazia, falida, conciliadora. Ser feminista é como estar grávida, ou se é ou não se é. Ou você acredita na plena igualdade entre homens e mulheres ou não. O feminismo leve usa analogias como ele é a cabeça, você é o pescoço, ele está na direção, mas você é o copiloto. Mais preocupante ainda é a ideia no feminismo leve de que os homens são naturalmente superiores, mas devem tratar bem as mulheres. Não, não, não. A base para o bem-estar de uma mulher não pode se resumir à condescendência masculina. Então, esse nosso projeto, e aí a gente está falando também do videocast, a gente está falando do empoderamento das mulheres, a gente está falando de construir vida para as mulheres. E a gente acredita que esses são os desdobramentos de tanta coisa que a gente faz para poder que as meninas e as mulheres tenham um espaço de igualdade, em condições que a gente sabe que está muito longe disso, a gente não tem essa ilusão de que a gente fez um projeto, a gente resolveu o problema da desigualdade de gênero, não. Então, a gente espera também que isso reverbere para as escolas. Eu acho que falta isso, né? Tem tudo a ver com o que a Cíntia falou no bloco 2 e que a Suzane falou no bloco 1, que a gente precisa de mais braços, a gente precisa chegar a mais lugares com projetos como o Mapa das Letras, como o Coletivo das Escritoras Vivas, como Leia Mulheres. Então, a gente precisa que mais professoras, mais educadores pensem na lista dos livros que vão ser comprados para os alunos lerem, para essa curadoria que é feita para a sala de aula, que filme que você está passando, né? Eu faço assim na coluna de dicas de filmes e séries, para dizer que eu não falo só de livro. E quantas vezes eu vou escrever uma coluna, eu fico preocupada, quem é a diretora desse filme? Quem é a mulher que está fazendo? Qual o papel da mulher nesse filme? E a escola, ela não pode reproduzir esses estigmas que a sociedade vive. Como que nós, enquanto professores, enquanto educadores, né, enquanto comunicadora, enquanto mulher, enquanto escritoras, estamos comprometidas em mudar essa realidade? Então, se você gostou desse nosso projeto, se você ficou interessado, nos siga nas redes sociais, entre em contato conosco, que nós vamos poder dar um suporte, podemos dar uma palestra, podemos prestar uma assessoria. E aí nós vamos para as últimas palavras. Su, conta pra gente, o que você achou aí desse videocast, de falar aí para esse povo, você que também é professora da rede municipal. Eu tô muito feliz. Assim, realmente, esse é um projeto que eu acho que vai ter um segundo, terceiro, um quarto videocast, que a gente tem muita coisa para falar e temas de urgência máxima, de necessidade, que é a liderança feminina, o protagonismo das mulheres em todas as áreas, atuando em todas as frentes. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que esse trabalho a gente está atuando em várias frentes, né? Aqui a gente falou sobre educação, sobre a imagem, né? A presença das mulheres no jornalismo, na literatura, enfim, várias áreas. Então, esse é um caminho sem volta. Acho que a gente vai estar cada vez mais percebendo esse movimento e não falar mais sobre o que está faltando, mas o que transborda. Como construir tudo, né? Sim. E a gente constrói muita coisa. Eu acho que algumas coisas marcaram uma época. O Escritoras Vivas marcou em 2021. O Leia Mulheres se fortaleceu em 2023. E agora em 2024 é o ano do Mapa das Letras. Isso. Só queria complementar quando você falou uma palavra-chave que eu acho é pensar. Pensamento
crítico, que muitas vezes falta mesmo, né? Seja da educação básica ou lá quando a gente chega na graduação, né? Os educadores trazerem isso para os alunos também. Não apenas expor o conteúdo, não apenas expor a realidade, voltando a citar o perigo de uma história única, né? As múltiplas narrativas que existem, e nisso também da bibliografia, trazer a variedade. História, por exemplo, eu na educação fundamental, no ensino fundamental, aquela história, a narrativa única da história da África, por exemplo, como se a África fosse uma coisa só. E a literatura africana, as religiões de matrizes africanas, né? Tanto dos outros continentes também, enfim, uma mudança global mesmo do ensino, que eu acho que seria muito importante, também unindo isso ao empoderamento feminino, né? Desde É que para cuidar das crianças, a gente tem que cuidar primeiro de quem cuida das crianças, né? Sim, Exatamente. exato. Mas falando agora um pouco do mapa das letras, a gente está avançando bastante também, no sentido, a gente atingiu esse mês, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas assim, foi um marco esse ano, a gente atingiu 20 mil visualizações em 5 meses. E estou muito feliz também, emocionada. Isso passa muito por realização de sonhos também. Porque quando criança eu dizia que eu quero ter uma editora, eu quero trabalhar alguma coisa ligada à escrita. E aí eu percebo que aos 30 e poucos anos eu já realizei o meu sonho. E é isso. Então, todas as dificuldades que a gente sabe que tem de bastidores. Fazer literatura no Brasil não é fácil, a gente também não é iludida. Mas a gente é apaixonada por isso. E é, como a Suzane falou, um caminho sem volta. E a gente está junto aqui para te apoiar. A gente faz revisão, capa, diagramação, de todas as etapas. Nós estamos juntas na parte da produção, pré-produção, pós-produção, Revisão, divulgação. vídeo, respondemos, colocamos, publicamos, Parcerias. compartilhamos, buscamos parcerias. E a gente pode falar um pouquinho, agradecer aos nossos parceiros, Sim, né? muito importante. Os parceiros do nosso videocast. A gente pode falar um pouquinho sobre a Lohane. Sim. Foi que fez essa nossa make maravilhosa. A gente vai aqui colocar o arroba dela. Sim. Sigam a Lohane. A gente fala do Empório Vírgula também, Sim, onde grande acontecem as nossas reuniões do Leia Mulheres. Veio aqui, inclusive, trazer o nosso lanche hoje. Sim. Então, são parcerias que a gente tem construído. Lançamento de livros, sarau. Tudo no Empório Tudo no Vírgula, um Empório parceiro Vírgula. Se cultural. você é uma empresa também que se interessou, acha esse tema importante, quer gerar impacto social para sua marca, venha com a gente. A gente entrou em contato também com a Cris Moura, né? Várias mulheres também empreendedoras. Isso. Venham conosco. O Espada Cris Moura. Sim. Sim, vai cuidar da gente essa semana pra gente relaxar depois dessa loucura de correr pra fazer o videocast. Super importante deixar esse arroba aqui também. E o Pode 3, cadê os meninos do Pode 3? Me procuraram por nós, ofereceram essa casa, fizeram um café. Maravilhoso. Café. Deixaram a gente arrumar o estúdio com a nossa carinha. Ó, Ficou lindo. eu acho que deve ficar assim, gente. O que você acha? Eles estão rindo agora, né? Corta esse riso. Fizeram a nossa luz roxa. Que Deixaram a a gente nossa luz roxa. A gente manda um beijo pro pessoal do Pod, ó. Meninos, obrigada. Vocês foram 10. A gente agradece muito. Eu vou agradecer também ao Will, que fez essa caneca aqui na última hora, gente. Obrigada, Will. Ó, alegria total, hein? Obrigada, meninas. Um brinde às escritoras vivas, Leia Mulheres, Mapa das Letras. Viva! As meninas e mulheres do Brasil. Viva! Que nós não precisemos mais no futuro fazer videocast para empoderar as mulheres, porque nós seremos nossas próprias protagonistas. O coletivo